declara-se aberta esta sessão do Parlamento, o Parlamento da Região, o programa onde damos a conhecer os deputados dos 5 distritos eleitos a norte do Douro, mais o distrito de Aveiro. Sabe quem são os seus deputados, o que eles têm feito por si? Quando há 2 anos este programa começou, muitos deputados diziam: bom, mas nós somos deputados nacionais, se calhar essas perguntas não fazem sentido. Hoje, pelo que se vê, até porque o Partido Socialista o pôs na ordem do dia, fala-se como nunca em círculos uninominais, ou seja, os deputados responderem diretamente perante os eleitores. E por isso fazemos questão aqui de identificar de onde eles vêm. Esta noite, Eduardo Teixeira, deputado do PSD eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, Isabela Neto, deputada do Partido Socialista eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto, Raul Almeida, deputado do CDS eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, Carla Cruz, deputada do PCP eleita pelo Círculo Eleitoral de Braga. Depois do chumbo do Tribunal Constitucional, parece que se instalou em Portugal um ambiente de crise política. Com avanços e recuos, alguns comentadores chegaram mesmo a arriscar, ou analistas, como prefiro chamar-lhes, chegaram a arriscar que poderiam estar aí para acontecer eleições antecipadas. Mas cedo se percebeu que esta é uma estratégia. No entanto, cada vez que há um chumbo do Tribunal Constitucional, o país abana. Eduardo Teixeira, começo por si. Esta pergunta que trago hoje, como sabem, os deputados aqui presentes sabem o tema, obviamente as perguntas não são combinadas. A pergunta que ponho é: por que provocou este chumbo do Tribunal Constitucional e este ambiente de crise política? Se era algo que se esperava? Antes mais boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar convosco. Cumprimento também os meus colegas. Não tenho que agradecer. É uma boa pergunta, porque eu acho que os portugueses terão muita dificuldade em entender que depois deste esforço de 3 anos, este caminho todo percorrido, se veja decisões de um tribunal muito pouco fundamentadas, apenas com alguns chavões da proporcionalidade. Eu deixo de dizer, Sr. Deputado, não foi isso que eu lhe perguntei. E, portanto, nós temos que perceber, quando foi assinado há 3 anos atrás, em maio de 2011, este acordo que previa a redução de 2/3 pelo lado da despesa e apenas 1/3 pelo lado da receita, como é que nós conseguimos, quando quase 4/5 da despesa deste país é em salários e em pensões? E, portanto, como é que se consegue aplicar esta regra de 2/3 de corte na despesa e 1/3 de corte na receita, quando as principais reformas que têm que ser feitas se limitam a não poder mexer muito na despesa-custo destes 4/5 da despesa do Estado e restar apenas um caminho, que é o caminho que nos penaliza a todos no crescimento que agora tem que ter a economia. Ainda hoje vimos o Sr. Ministro da Economia dizer que Portugal tem que saber o que é que conta. E isto é muito importante. Nós temos que saber nós sabemos para onde é que vamos, mas temos que saber como é que nós conseguimos chegar lá. E depois estas medidas têm um fortíssimo impacto. Nós vimos que a última tranche está pendurada, de facto. Nós vimos que... Sim, que não é um problema neste momento. Não é um problema, mas é muito dinheiro. É só dinheiro. Agora, temos um impacto, do Primeiro-Ministro, é um problema de dinheiro, destas medidas que se estimam a 500 milhões de euros só para este ano, fora o próximo ano. E, portanto, também sabemos que o Tribunal Constitucional não tomou a sua decisão de forma unânime. Há ali medidas que foram... Mas tomou por larga maioria, 10-3. Com certeza, mas o país tem que perceber como é que se... 10 tem que valer mais que 3. Nós temos que saber qual é o caminho, não basta dizer, por uma questão de proporcionalidade, por uma questão de liberdade, de tudo que esteja inerente ao acórdão, apenas não se aponta caminhos. E eu pergunto, e nomeadamente faço aqui um apelo público, como é que se consegue, num país que tem que cortar 2/3 da despesa, e que tem cortado na despesa, e que tem que apenas o caminho da receita ser 1/3, como é que se vai cortar 2/3 quando na principal componente da despesa... Anos, isso nunca aconteceu, como você sabe. Sim, mas isso é um grande problema. Teremos a oportunidade de abrir aqui o debate e perceber que a oposição designadamente achará que há outros sítios para cortar. Há muito a cortar. Se há algo que o PS... Foi nos salários e nas pensões e nos direitos. Não, olha, direitos dos trabalhadores. Isso foi muito cortado. Curiosamente, Carla, deixa-me só lhe dizer isto. Lembram-se todos da negociação do Orçamento de Estado de 2011, que foi em outubro de 2010.
Já aí, e não foi por ter vindo a Troika, o Governo do Partido Socialista introduziu uma medida no Orçamento de Estado que cortava os salários dos funcionários públicos. Cortou. E foram cortados. E foram cortados. 5%, 5%. E cortou e não foi constitucional. Está a ver? Está a ver? Está a ver. Mas agora o Tribunal Constitucional não clarifica. Mas nós combatemos esse corte, como sabe. Porquê? Porque não houve fiscalização prévia. Portanto, qual é o limite? Essa é a questão. E depois tivemos ilegais até agora. Qual é o limite? Exatamente, qual é o limite? Nós tivemos, pelos vistos, ilegais perante a grande parte dos juízes do Tribunal Constitucional. Estamos numa situação de ilegalidade. Sim, é um governo fora de lei, já sabemos há muito tempo. Três orçamentos de Estados apresentados, 3 orçamentos inconstitucionais. É verdade. Carla, ou não é verdade? 3 orçamentos apresentados, 3 orçamentos inconstitucionais. É ou não é verdade? E até no Partido Comunista utiliza-se muito esta frase. Aos políticos o que é política e aos tribunais o que é tribunal. Este assunto é um assunto que os partidos políticos assinaram este acordo de entendimento em maio de 2011 e previa o corte pela despesa e não é possível não cortar na despesa sem não é só salários e pensões. As pessoas vieram a combinar na roupa, não é uma mas eu atitude tenho que abrir o debate. É uma atitude simpática, é uma atitude consciente mas eu tenho que de governar este país numa altura de grande já vai argumentar. Exploração e empobrecimento. É essa a realidade Carla Cruz nacional querem. Eu já visitou numa legalidade desde 2011. Aqui em 2011, com os salários. É um governo ilegal desde Isabela Neto, 3 orçamentos de Estados, 3 inconstitucionalidades. O Partido Socialista também entra nesta onda da crise política e pede eleições antecipadas numa altura em que está com um processo eleitoral interno, que é uma coisa que nos deixa a nós todos eleitores que não estamos dentro, os seus também são eleitores, não é claro, mas que não estamos dentro dos partidos, ficamos todos, mas em que é que ficamos? Bem, antes de mais, boa noite a todos também. Eu queria só responder ali ao meu colega relativamente à questão do Tribunal Constitucional. Diz que ele não aponta caminhos. Bem, não é função do Tribunal Constitucional apontar caminhos. Não é função do Tribunal. Mal seria, e eu queria saber como reagiria o Primeiro-Ministro, se o Tribunal Constitucional dissesse ao Governo, olha, os senhores têm que cortar aqui, aqui e acolá e fazer isto e fazer aquilo. Acabou de dizer à política o que é da política, aos tribunais o que é dos tribunais. Agora, há uma coisa que nós já aprendemos há muito tempo e com o qual o povo português também já se conciliou. É que a primeira decisão política a tomar é no quadro constitucional. Esta é a primeira obrigação de um político. E é isto que nós temos que mentalizar. E é isto que o Governo tem de se mentalizar também. Não é possível, cada ano que o Governo faz um orçamento, o faça contra a Constituição. Acima de tudo, num quadro em que, antes de ser Governo, disse que queria rever a Constituição e, a meio do campeonato, disse que queria acabar com o Tribunal Constitucional. Portanto, eu pergunto de que lado é que... Não é bem assim, não. Isto é a cronologia dos acontecimentos. Desculpe, isto é a cronologia dos acontecimentos. Agora vamos lá ver. Vamos ver por que razão. Eu não pergunto... Eu vou perguntar é por que razão é que este Governo não é capaz de fazer um orçamento constitucional. Porquê? Quer dizer, não faço uma pergunta por que razão é que o orçamento é inconstitucional. Eu pergunto por que razão é este Governo incapaz, manifestamente, de fazer um orçamento constitucional? E pergunto por que razão é que este Governo não é capaz de viver no quadro constitucional. De fazer. O problema do Tribunal Constitucional amarra-se a chavões da proporcionalidade, amarra-se a chavões. Chavões. Quando não se aponta. Vamos comparar o que se passa na Grécia, apesar de não haver com o Tribunal Constitucional, e o que se passou na Irlanda ao longo deste caminho. Já viu, já comparou as medidas que foram consideradas inconstitucionais naqueles dois países face ao nosso Tribunal Constitucional? Eu acho que nós temos que repensar. Estamos a falar de Portugal e da Constituição da República Portuguesa. Os órgãos de soberania, a Assembleia da República, o Presidente da República, o Governo e com certeza o Tribunal Constitucional, com certeza, e digo com toda a certeza, nós temos que perguntar ao Tribunal Constitucional então como é que podemos contar. Porque esta equação é difícil.
Constituição, o que tem que contar é cumprir a Constituição. Lula Almeida não falou, já passaram 10 minutos. Isabel Eduardo Teixeira. E a dificuldade que foi feita. Agora, isso deve ser saber o que é que se pode contar. Deve ser do comboio Celta, ou se agora está a andar muito devagar, porque ele já para em Viana do Castelo. Uma boa medida que já para em Viana do Castelo, já está muito depressa. Tenha calma. Isabel, não me respondeu a esta questão. Eleições antecipadas. A questão das eleições antecipadas. Há sempre. O PS vem pedir. E temos já percebemos até pelas palavras aqui do deputado do PSD, que não é nada disso, pelo menos para já. Certo. Que quer o PSD. Não, eu acho que há uma coisa que tem que ficar clara. Embora Marcelo tivesse sugerido. Eu acho que há uma coisa que tem que ficar clara. Sim, mas isso é um comentador político, não é? Não, foi líder do PSD. Mas estava na função de comentador político. Esteve no Congresso do PSD. Mas estava na função de comentador político. Não vale a pena. Ora bem, pese embora os destinos do Partido Socialista e do país sejam muito próximos e, em certa medida, muito interligados pela natureza política, a verdade é que uma coisa não tem a ver com a outra. Ou seja, se houver necessidade de haver eleições antecipadas, que as haja para clarificar, acima de tudo, a posição deste Governo relativamente à sua forma de manter o destino do país, se quer continuar não resisto neste a perguntar, ritmo ou não. Isabel Neto acha que caso é um cenário, houvesse eleições antecipadas, imagina no final do verão, no outono, o Partido Socialista também deveria acelerar os seus... Sim, claro, certamente que iria acelerar internos. todos os calendários, com certeza, para estar em condições de haver um líder legitimado. Exatamente, sim, não tenho dúvidas sobre isso. E já agora, Isabel Neto, para que lado depende? Para António Costa ou António José Seguro? Sempre foi António Costa. E, portanto, hoje não está na Assembleia Distrital, tinha por inerência, esta hora está a decorrer uma Assembleia Distrital no Porto, que é a maior distrital do Partido Socialista no país, onde se está a decidir se o Porto apoia a existência a realização do Congresso ou não. Estão lá colegas meus. Portanto, António está representado. Quanto a esta questão de haver sempre vem um chumbo, o PS pede eleições. É terrível. De todas as vezes. Repara uma coisa, eu não sei se essa será a melhor estratégia do Partido Socialista, confesso. No entanto, aquilo que nós devemos dizer é que, apesar da crise interna, o Partido Socialista não teme eleições. E isso é bom que se diga, acima de tudo, para que o Governo não agudize a crise pensando que, pelo facto do Partido Socialista estar em crise interna, pode agravar ainda mais a crise porque tem campo aberto pela sua frente. Já voltarei. Raul Calculo quer aqui dar a sua opinião sobre tudo que já foi dito e vou-lhe dar então a oportunidade de fazer. Muito obrigado. E depois tenho uma pergunta para lhe colocar. Muito obrigado, finalmente. E não foi muito. Cumprimentar o Fernando Tavares e cumprimentar os colegas de debate e dizer que ouvi com bastante atenção. Eu, como conservador, repare, eu parto de uma posição de princípio, o CDS foi o único partido que é quando da fundação desta Constituição votou contra a Constituição e tem sérias dúvidas desde 76 em relação a muito do que é a Constituição. A Constituição já foi revista, mas continua com coisas completamente anacrónicas, continua a tentar impor ao país a via do socialismo, que é uma coisa perfeitamente anacrónica. Portanto, é um texto passado anacrónico e completamente em conflito com a realidade que seja uma democracia moderna. Agora, respeitamo-lo. Portanto, vamos aqui ver, há aqui dois patamares. Há o patamar da concordância e o patamar do institucionalismo. E eu, não é por achar e por me parecer bastante visível, fico com pena, o Tribunal Constitucional, quem tiver memória histórica sabe que é uma sucessão, um mal menor em relação a uma instituição que agrilhoou o país e que contribuiu para o atraso do país durante muitos anos, foi o Conselho da Revolução, e que esta foi a solução possível e negociada, foi termos este Tribunal Constitucional guardião desta Constituição, mas que existe com um formato diferente e com uma tutela diferente.
Temos também que nos entender sobre isso. Agora, mas a Constituição é a Constituição. A Constituição é a Constituição e o Tribunal Constitucional está nela previsto e é o que temos. E é isso que eu estou a dizer. O facto de eu não gostar do modelo... Portanto, depende das tuas palavras que o Raul não vê com bons olhos estes ataques feitos ao Tribunal Constitucional pelos partidos da maioria. Não são ataques feitos ao... Aí é que está a grande diferença, Fernando. Não são ataques feitos ao Tribunal Constitucional. Nós, numa democracia, e eu recuso-me a atacar o Tribunal Constitucional, uma coisa é eu ver com pena, como institucionalista, ficar triste porque o Tribunal Constitucional é uma instituição da República e não gostar de determinados papéis a que se presta ao seu Presidente. E isso entristece-me, apesar de não concordar sequer com a existência neste formato da instituição. E não me deixa confortável, neste papel, ver que, assumidamente, este Tribunal Constitucional, estas pessoas que o compõem, têm uma agenda, não só guardam uma Constituição que tem uma linha ideológica marcada, como tem a sua própria agenda política. Agora, que eu respeito... O Tribunal Constitucional tem uma agenda política? Que eu respeito. O Tribunal Constitucional, quando vem dizer aumentem-se impostos e pare-se com o corte na despesa, isto é uma opção política que não cabe a uma instituição jurídica. Portanto, e isso, eu como institucionalista não posso Perdão. E choca com o respeito que eu tenho por uma instituição que existe, que é ditada pela maioria e que vivemos em democracia e que, para mim, é casa arrumada. Agora, nesse sentido... o senhor compreenda que para os portugueses de um modo geral, é uma segurança, porque o Tribunal tem chumbado algumas leis, não o orçamento inteiro, como diz a Carla Cruz, mas algumas normas dessa lei, o orçamento é uma lei. Se sentem seguros com um Presidente do Tribunal Constitucional que chega e que diz pare-se com o corte na despesa, inviabilize qualquer tipo de reforma no Estado e aumentem-se os impostos. Falou em relação, mas já sabia, desde 2011 que há chumbos. Mas isto são opções políticas governativas, não são opções constitucionais. Não, eu gostava o princípio da igualdade, ou seja, da confiança, isso dá para tudo. Não dá. Agora, o que nós temos assistido, infelizmente, reconheça que quem já entregou os seus descontos à Segurança Social, ver hoje um corte nas pensões a partir de 675 euros, e que até se falava no início que era a partir de 420, quando esta discussão começou a ter, que é um e depois os próprios deputados da maioria pediram que fosse a partir de 700 os cortes. Exatamente. Acabou por ficar nos 675. O Governo propôs 420, falou-se, depois foi 600 e acabou nos 675. Que as pessoas que já entregaram os seus descontos à Segurança Social, quer dizer, há um princípio de confiança que é violado quando lhes é cortada a pensão. Fernando, repara, há aqui uma questão que é esta. O país, nenhum governo, é uma coisa que parece que de repente há uma grande confusão no país. Nenhum governo, e a um ano de eleições, gosta de fazer cortes. Isso eu acredito que sim. Portanto, os cortes são inevitáveis. E são a única saída possível. Toda a gente gostaria de ter sol na eira e chuva no nabal, não é? Portanto, estamos num período em que seria simpático até aproveitar, vamos ser muito francos, a crise interna que vive o Partido Socialista, para cavalgar algum tipo de ondas. Falou no professor Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente. Veja o grau de responsabilidade deste governo e o grau de compromisso com o país e com os portugueses. Mas também não se saiu muito bem das eleições europeias, portanto também não podia cantar Não, Fernando, o mais fácil, agora o governo teve todos os pretextos na mão para provocar uma crise política e eleições antecipadas. Primeira preocupação do Primeiro-Ministro e do Vice-Primeiro-Ministro, dos líderes dos dois partidos da governação, foi dizer, é provar até ao fim. Estamos cá para encontrar soluções, podemos não concordar com o que aconteceu, mas estamos cá para aguentar os momentos difíceis e governar o país até ao fim, porque os portugueses e Portugal devem-nos isso. Portanto, o que não quer dizer que por razões de calendário, até com o Orçamento de Estado do próximo ano, que as eleições não venham a ser antecipadas. Mas Fernando, é uma grande diferença, portanto, de postura perante o país. Enquanto vemos alguns que aproveitam, seja um resultado, seja a menor coisa, para destabilizar, o Governo é o penhor da estabilidade do país neste momento e o garante da estabilidade do país neste momento. Você está-se a rir a dizer isso? Não estou, Fernando. É bastante claro. Agora, que o Governo fale com as instituições por causa desta última tranche. Eu estou a dizer isto é uma provocação que lhe faço, porque, de facto, quando estava a pensar na preparação do programa
de hoje, e dizer, mas porque cada vez que há um chumbo é esta coisa da crise política e é o próprio, as pessoas do governo que também que vêm alimentar essa ideia. É uma crise, ouvimos o que disse Paulo Portas, a situação é muito grave. Exatamente, é um momento muito grave. E o que é que você entende disso? Quer dizer, o que é que eu entendo disso? O que seria normal é dizer, olha, houve uma decisão, e, portanto nós vamos respeitá-la e vamos encontrar o melhor caminho. Mas é isso que o Governo vai fazer. Agora, não deixa de ser um momento muito grave. Muito grave, Fernando, não deixa de ser um momento muito grave o facto do Governo ir agora encontrar outro tipo de respostas, de pedir tempo às instituições internacionais, das quais ainda dependemos em termos financeiros, sim, para ter tempo para encontrar as respostas mais adequadas, de envolver e responsabilizar, porque há aqui uma coisa que eu com todo este respeito institucional, o Tribunal Constitucional é o Tribunal Constitucional de Portugal e dos portugueses. Vela pela Constituição da República Portuguesa. Certo. Não está em Marte, não está nos Estados Unidos, não está na Rússia, nem está na China. E hoje diz que não há outras alternativas aos cortes. E é muito importante, mas não me estou a colocar a sua pergunta. Não, mas já lá irei, já falou muito tempo. Estamos a avançar rapidamente, já estamos com 20 minutos de programa. Como nós temos vindo aqui a assistir para os partidos que suportam o governo, para o PSD, CDS, os cortes é naqueles que trabalham ou naqueles que trabalharam. Porque é preciso cortar nas PPPs e não se corta, é preciso cortar nos SOPs e não se cortam, é preciso cortar nos benefícios fiscais aos grandes grupos económicos e cortam aonde? Nas fundações, cortam nas funções sociais do Estado, reduzem os serviços, encerram os serviços. Olha, na frota de carros do Estado. Como sabem, têm encerrado serviços, mais. têm atacado as funções sociais do Estado. É onde se corta. E, portanto, aquilo que nós temos é que existem alternativas. Mas eu gostava ainda de dizer, porque aquilo que se tem assistido nos últimos dias, quer pelos partidos da maioria, quer pelo Governo, é transferir uma responsabilidade para o Tribunal Constitucional das políticas e das medidas que são inconstitucionais e que são apresentadas pelo Governo. O Tribunal Constitucional é de Portugal e tem que estar em Portugal perante os portugueses. E disso não se pode aliar completamente. Ao seu deputado, quem apresenta as medidas inconstitucionais é o Governo. É o Governo que sistematicamente apresenta medidas no Orçamento do Estado que são inconstitucionais. Não, é a terceira declaração de inconstitucionalidade, de normas de inconstitucionalidade em 3 orçamentos de Estado apresentados por este Governo. Estamos a falar que são inconstitucionais mediante a interpretação do Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional o que é que faz? Faça-se cumprir a Constituição. Ora, se as medidas segundo a sua interpretação. Claro, segundo o seu juízo que é legítimo. Segundo o seu juízo que é legítimo. Não estou a dizer que não. Evidentemente, porque violam os princípios que são basilares da lei fundamental do país. E, portanto, violando os princípios fundamentais, obviamente, são inconstitucionais. Ok, violar os princípios fundamentais é qualquer corte na receita e é incitar o ato governativo ao aumento de impostos e tributação sobre os portugueses? O que é que o Tribunal disse? Não é? Foram violados os princípios da proporcionalidade, foi violado o princípio da confiança, foi violado o princípio da igualdade. São estes os princípios que são basilares. E são as medidas que apresentaram, são medidas inconstitucionais. Mas não há a inconstitucionalidade deste Governo, não fica só pelo Orçamento de Estado. Há outras medidas, pelo menos mais 5 ou 6 medidas, que foram consideradas inconstitucionais. Portanto, nós estamos, de facto, perante um Governo que é fora da lei. E é um Governo perante fora da lei, o Presidente da República, e é importante aqui dizer que o Presidente da República... 600 para este ano. O Presidente da República tem responsabilidade. O futuro Deus pertence. E o Presidente da República, perante um Governo que não cumpre a Constituição, aquilo que o Presidente da República tinha de facto de fazer era demitir este Governo, dissolver a Assembleia da República. Mas vocês dizem isso desde a semana seguinte às eleições. Não, nós dizemos isso. Sabe porquê? Porque quando apresentam um programa... Porque apresentam... Permitam-me só que... Porque quando apresentaram... E para concluir, porque quando vocês apresentaram o vosso programa para o país, já era um programa que violava isto, que ia contra até o compromisso eleitoral. Portanto, o programa político do governo PSD-CDS-PP não cumpriu, por um lado, os compromissos eleitorais e, como temos vindo sistematicamente alertado, e o Tribunal Constitucional assim o confirma, violando a Constituição. Ora, perante isso, o Presidente da República... não garantia um governo patriótico e de esquerda, como vocês reclamam desde o primeiro dia a seguir às eleições.
certeza, porque são esses que efetivamente... Não faça isso, é sabe o quê? Aquilo que nós dizemos Carla, é que esse governo... Não, responda. Responde só dizendo isso. Não, quero que responda a isto. Qualquer governo que não seja de esquerda é ilegítimo. Não é. Agora, o que nós dizemos é que os governos que têm... Não, o que nós dizemos é que os governos, e este governo em particular tem apresentado, são medidas inconstitucionais. Ora, um governo que não cumpre a Constituição, que não cumpre a lei fundamental, obviamente não tem condições para governar, não tem condições para continuar a Sabe quando é que chegaria a última tranche? Dia 16 de junho. Sabe que demorou 4 meses para tomar esta decisão. Mas agora estava a esperar só 16 dias e o país não teria... Eu vou já 16 dias. Sabe quanto é que é a última tranche? São 2,6 mil milhões. Ouça uma coisa, há até quem diga que não era preciso. Que esse dinheiro pode não ser preciso. Os governos estar a pagar juros sobre eles e, como você sabe, isso custa muito dinheiro. Eu só estou a pôr a informação em cima da mesa. O programa, de facto, prevê 78 mil milhões de euros, mas este dinheiro, de facto, a ver como o governo tem feito um bom trabalho com o esforço de todos os portuguedos e pelos portugueses. De todos os portugueses. Não diga isso. Não é de todos os portugueses. É dos trabalhadores e dos reformados e dos pensionados. Não é. Os grandes grupos económicos ao longo destes 3 anos aumentaram as fortunas. Pode dizer que são todos os portugueses. Temos que ser justos. Justo é aquilo que não está a ser. Justo é aquilo que não está a ser. Porque nos deixaram ficar um país ingovernável. O Partido Socialista governou como se não houvesse amanhã. E não estiveram no... Como se fôssemos um país rico, em que tudo, o saco do Estado cabia tudo. E o PSD não sabia em que condições é que estava. Portanto, não vamos aí outra vez. Eu tenho-vos pedido tantas vezes, ao senhor e aos outros deputados, não vamos sempre andar. Nós podemos falar sempre, não podemos estar sempre agora. Lá vamos nós aqui, porque estamos a falar do José Sócrates outra vez. E depois não saímos disto. Já passaram 3 anos, as responsabilidades estão com quem estão, as pessoas foram julgadas. Não sei se há crimes que sejam julgados, mas nós temos que ir para a frente. Já passaram 3 anos. Não sei se há. Eu não sei se há. Mas se houver, temos que andar para a frente. Já passaram 3 anos. Nós agora temos que falar destes 3 anos. Isabel Neto. Eu queria chamar a atenção para uma afirmação que aqui foi feita pelo Sr. Deputado relativamente à questão da interpretação do Tribunal Constitucional. Esta questão de dizer é uma interpretação do Tribunal. Exato. É uma interpretação do Tribunal, vamos lá ver. É o único, nos termos da Constituição, tem legitimidade para interpretar a Constituição. Portanto, com poder vinculativo. Os outros constitucionalistas são livres em democracia de fazer as suas interpretações. Não vamos começar a pôr areia a espalhar e a deitar fumo sobre as coisas. Mas o Tribunal Constitucional é a única entidade que tem legitimidade para fazer essa interpretação. Vinculativo é que é só o Tribunal Constitucional. Exatamente, que é vinculativo. Mas em todo caso, como se sabe, o Ministério Público tem depois de recorrer da decisão do Tribunal que declarar inconstitucional uma norma. Portanto, vai sempre parar ao Tribunal Constitucional. Portanto, a questão que eu estou a dizer, exatamente, a questão que eu estou a dizer é que os senhores agora decidiram pôr em causa essa legitimidade. Essa é que é a crise que os senhores quiseram lançar no país e quero aqui lembrar uma outra questão. Bem esteve o Partido Socialista quando não aceitou pôr na Constituição a regra da orçamental. Estão a ver porquê? Está-se a referir ao tratado orçamental. Estão a ver porque é que o Partido Socialista recusou colocar na Constituição? Exatamente para que os senhores não tivessem um argumento, para que não se pusesse em cima da balança a questão da regra do orçamental e a questão dos direitos e liberdades das pessoas. Por isso o Partido Socialista esteve nessa medida. De facto, se essa regra, e pode vir a acontecer no futuro, nós não sabemos o amanhã, uma revisão constitucional que inclua a outros países, como outros países que eu saiba, até a Alemanha. Até a Alemanha tem. Mas são países muito mais atrasados que nós e sem justiça social. Não vamos por aí. É que de repente parecia. Não, se nós temos que ir ao passado, também temos que ir falar olha, temos que falar de guerras, essas coisas. Temos que falar de tantas coisas. Estamos a falar há limites estipulados nessa Constituição. Ninguém nos diz que em Portugal não possa haver
na Constituição esteja escrito o limite não. do déficit. Pode vir a acontecer. Isso é uma questão política e Pode vir, ideológica. mas que é eu creio- respeitável. Política, não é? Pode ser decidida para Eu só Não, isso estou é a dizer- respeitável, isso é uma eu só posição estou a dizer, política e ideológica A minha respeitável. posição e a posição Claro. que foi na altura do Partido Socialista Sim, sim, no sim. sentido de não constitucionalizar Sim, foi um tratado. essa questão. E creio que com bons motivos agora fundamentados. É isso que eu estou a dizer. Se existisse, sobrepunha-se. Poderia haver Obrigava também, os juízes a ponderarem ponderar o também a equilíbrio. questão do equilíbrio Se calhar, na situação orçamental. que o país está, não era assim e, tão portanto, mau. bem andou o Partido Socialista quando não o aceitou. Agora, deixe-me só dizer uma questão a deixo propósito nada dizer da algo. justiça. Não deixo. Ok, não sim, deixo. senhor, pronto. Então, fala da Eduardo próxima Teixeira, isto é recorrente. Depois os números demonstram que, de facto, houve renegociações das PPPs e houve uns cortes. E, afinal, as gorduras do Estado, se calhar, parece que eram gordurinhas, porque o que nós falamos é de carros, telemóveis. Se calhar não há onde cortar, se calhar é preciso sermos mais Estamos a ricos. falar de muita coisa. Eu não estou a dizer que não estamos a falar de muita coisa, mas que não tem peso nenhum quase no orçamento de Estado. O peso é reduzido. Daí obrigar aos tais cortes. Quintos da despesa do Estado nós são temos, as pensões. isso não é despesa do Estado, não é? É despesa do Estado. O orçamento do Estado. A Segurança Social resulta dos descontos das eu sei. pessoas. Fala do orçamento do Estado. Se não houver Segurança Social, esse dinheiro não existe. Mas é um esforço que tem que ser feito ao nível das pensões de sobrevivência. A parte do pelo menos. Estado são as de sobrevivência não. Sobrevivência São é as também pensões contributivo. as pensões do regime não contributivo. Ou seja, as pessoas que nunca descontaram e que, naturalmente, têm que ter algum dinheiro para poderem sobreviver minimamente. E aí sim, talvez seja uma função do Estado para isso todos E nós foram particularmente preservadas e com aí esse sim é uma governo função do como, Estado. Todos como nós não tinham pagamos sido antes. impostos Como não também tinham para sido isso. antes. Nós também não precisamos do Estado daqui um bocado para nada. Isso agora sou eu que digo. O que eu perguntava ao Sr. Deputado é que os cortes que nós ouvimos falar nas PPPs são sempre cortes mínimos. Não adianta dizer-me no final que são não sei quantos mil milhões, mas em relação ao global das parcerias público-privadas, nunca são muitos. Por exemplo, eu recordo-me de ler uma notícia. Portugal, em janeiro, produziu, isso são políticas do passado, 91% da energia elétrica consumida em Portugal foi produzida em território nacional, através de fontes renováveis, ou seja, as barragens, as eólicas. O que é que nós ganhamos com isso? O que é que o país ganhou com isso? O que é que os portugueses ganharam com isso? Pelo menos uma autossustentabilidade, quase. Houve um grande esforço. Mas quem é que pagou essas tecnologias? Foi o Estado, foram os portugueses todos, todos nós que estamos aqui nesta mesa e os que estão ali, os que estão lá em O facto de ser nossa não quer dizer que seja barata, não é? Não é fácil, por vezes, nas negociações. Mas nós temos energia muitíssimo cara. Eu tive a oportunidade de ver alguns contratos e não é fácil nas negociações quando os contratos foram absolutamente leoninos. Sim, mas para o Estado é sempre fácil, pode nacionalizar. Dos não é? contratos, Alguns, em última instância. Alguns que se falou nestes últimos tempos, mas uma grande parte Até do uma Estado, posição do PCP, que as foram parcerias beneficiados no rodoviárias passado sejam pelo todas Partido nacionalizadas Socialista. e negociadas com a União Europeia é uma maneira de resolver isso. Algumas até que foram renunciadas pelo Partido Socialista, no caso das escutas, para pôr os portugueses a pagar portagens, significou, que é mais um imposto. Exatamente, significou que os portugueses... Isso bem sabe, que o Viana do Estado, Castelo, exatamente, não é? que o Estado até pagou mais do que o que pagava se os portugueses não pagassem a portagem. Esta foi a renegociação que o Partido Socialista nos deixou em contratos absolutamente quase blindados. Agora, que tem-se conseguido francas negociações, Nós não sentimos grandes resultados, nós nos sentimos porque, repara, nós estamos a viver um tempo de grande esforço e de intervenção externa O Sr. Deputado nem sabe. e que nós pensamos... Para quem vive nesta corda, por exemplo, para pegar no seu caso, o seu distrito do Porto da Viana do Castelo, isto tem um peso muito significativo. Claro que sim. Pego no caso de Aveiro, que tem uma portagem posta dentro do circuito urbano da cidade. Isso também acontece aqui na Maia, que até tem mais que uma. O Tribunal Constitucional, utilizando o termo da proporcionalidade, o Partido Socialista deixou-nos ficar num modelo em cima da mesa que é completamente não proporcional. Tem que ser sempre. Um cidadão e eu sou de Viana do Castelo, como disse, eu para vir de Viana do Castelo até ao Porto, Sim. 4 km de autoestrada
pago-a em metade dela e a outra metade paga um quinto, porque só tem um pórtico. E, portanto, dentro da própria Estrada, o Partido Socialista deixa ficar ilhas, lá no meio. Deixe-me lembrar-lhe outra vez. Eu sei que já foram 3 anos, que há um novo modelo que vai ser, construído. E que há pessoas lá em casa que estão com vontade de me bater, mas passaram 3 anos. Eu sei que sim. Agora, Fernando, nós vivemos numa questão altura de dos grande pórticos dificuldade. não houve. O Partido Socialista deixou ficar o país numa situação à beira da bancarrota. É bom que todos saibam isto. E nestes 3 anos criou-se situações, e claramente, olhando esta estatística que eu disse há bocado, do que se passa nas medidas que são avaliadas do ponto de vista legal, no caso da Irlanda e da Grécia, que nem são muito diferentes das nossas, e que não há problema nenhum. Mas falamos de Portugal, não falo da Grécia, nem da Irlanda. Mas é que eu estou a falar do meu país e estou a falar que o país tem que ter futuro. Este Tribunal Constitucional não é governar, está a apreciar para o passado com base em, e vou-te dizer o mesmo, não são chavões só, são frases de proporcionalidade, de confiança, de igualdade. Não nos leva a nenhum caminho. Nós temos que saber o que é que nós contamos. O Tribunal Constitucional, neste acordo, parece que é um acordo. O Estado não pode viver permanentemente num Estado de sobressalto constitucional. Normas inconstitucionais. Mas cada vez que se quer cortar a despesa, o Tribunal Constitucional vai dizer proporcionalidade, confiança, igualdade, democracia. Exatamente. Ai, os senhores não gostam da proporcionalidade, não gostam da igualdade. O seu partido não gostam do princípio da proporcionalidade, não gostam do princípio da igualdade. Não Diga-me onde é que se corta. Ai, os senhores não gostam desses princípios. Justamente nós temos cortado 2/3 da despesa e tínhamos que ir 1/3 para a receita. E eu prefiro ir para a despesa mesmo. A carga fiscal em Portugal é elevadíssima. Nós temos que conter o que se calhar se tivéssemos que ir. Não é uma despesa do Estado, a PPP. Claro que sim, mas muitos avanços foram feitos. Já viu as estatísticas, Carla? Sabe quanto é que se gasta este ano? Vai-se gastar este ano em saúde? O Governo não pode perguntar ao Tribunal Constitucional num pedido de declaração se os contratos das PPP são constitucionais, são legais, assim. Sob uma medida que o Parlamento legislou e que foi ao Tribunal Constitucional para uma posição... Que é o caso dos PPPs? Foram aprovadas? Não, as PPPs não passaram no Parlamento. Houve uma comissão de inquérito sobre as PPPs, como sabe. Sim, mas passaram. Houve uma comissão de inquérito. O Governo muito fez... e muitas centenas de milhares de milhões de euros cortou nas receitas destes privados. Mas as PPPs em si não são uma coisa obrigatoriamente má. É fantástico para os privados. Mas eu estou a falar das que são más, dos chazis, dos partidos que sustentam o Governo, que são más. Porquê que não Mas cortam? muito está a ser feito. Nessa matéria, muito está a ser feito, muito há a fazer, com certeza ainda. Não se vai tapar o sol com a peneira e dizer que já foi tudo feito. Foram 3 anos de dificuldade. Há uma teia internacional de blindagem desses contratos, juridicamente isto foi um contrato leonino. É uma máfia financeira. Agora estamos reféns de contratos feitos de forma a resolver. Nós víamos quando é que venciam, depois das hipotéticas eleições em que o Partido Socialista iria a votos não responsabilizado. Víamos quando vencia a grande tranche e o grande peso das PPPs, por exemplo, nessa engenharia. Repita que eu não percebi. Víamos, por exemplo, que a incidência do maior custo das PPPs não era enquanto durassem os anos previsíveis de governo socialista não tivessem havido eleições antecipadas, era a seguir ao prazo normal de eleições. Num calendário e numa arquitetura das parcerias público-privadas, eleitoralista, lesivo do interesse nacional e arquitetado pelo governo José Sócrates. Estamos a falar, acabou há 3 anos, mas nós estamos a pagá-lo hoje. Sim. Isto é muito claro. Este governo encontrou, e vamos ser claros, eu não lhe vou chamar máfia, porque quem age dentro da lei, aproveita melhor ou pior a lei, agora não deixa de poder lesar o interesse nacional com isso. E a blindagem internacional, a nível dos compromissos assumidos,
E foi de 1.000 milhões de euros. Dificulta a renegociação do atual governo, como é óbvio. Agora, Mas muito tem sido feito. É possível e está a ser feito. Duro. É possível ser duro e está a ser feito. Não temos notícias. Temos, Fernando, agora são insuficientes para o quadro em que herdamos o país. Faça-me chegar. Farei com certeza. Terá muito prazer em Farei com dessas certeza. notícias, dessas negociações. E o Fernando sabe que eu, quando estou aqui e digo que faço chegar, faço chegar. Olha, por falar nisso, continuo à espera que o assessor do ministro Pedro Mota Soares, que é do CDS, me responda a uma série de perguntas. O assessor do ministro, me responda a uma série de perguntas que eu lhe enviei por e-mail em fevereiro, a meio de fevereiro. Ainda hoje não obtive resposta. Mas isso sabe, essa é a prática do Sr. Ministro Mota Soares, que leva muito tempo a responder ou não responde sequer. Inclusive ao grupo parlamentar do PCP. Tem a ver com pensões, como eu já tive a oportunidade de dizer. Responderá seguramente. Além das PPPs, onde é que a senhora acha que é possível cortar? Os swaps. Swaps. Sim. Contratos com a banca. Contratos com a banca. É possível cortar nas rendas excessivas. EDP, por exemplo. O que é que se tem feito? agora é do Estado. Foi privatizada, um setor estratégico nacional que foi privatizado. E, portanto, podemos cortar aí. Olha, na saúde, só nas PPPs da saúde este ano, 2014, o Orçamento de Estado vai gastar, o Estado português vai gastar 418 milhões de euros. Falam da transparência e de que... Mas também não havia hospitais. Não, havia hospitais. Havia hospitais. Não, e esses hospitais não estariam feitos. Não, alguns... Vou lembrar, por exemplo, do de Braga. Pois, mas eu até lhe vou dar o exemplo, do de Braga. E como isto, de facto, as parcerias público-privadas são lesivas para o Estado. É que... 5 minutos, meus chefes. É que em 2011 foi aplicada uma multa, uma coima ao Hospital de Braga, e o governo, já o atual governo, perdoou essa multa. Pois é, foi. A multa era de 4,3 milhões de euros e passou para 2, poucos milhões de euros. Então não perdoou a multa, negociou a multa. Perdoou metade da multa ao hospital privado, ao Grupo Melo. É isto que é importante dizer. E quando pedimos o acordo dos hospitais da CUF, quando pedimos ao Governo o acordo conciliatório, falam tanto de transparência nas questões da PPP, quando pedimos o acordo conciliatório não foi entregue. Não foi entregue ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por exemplo, que lhe pediu para saber, porque isto é lesar o Estado. Reclamo porque tem direito a essa informação. Porque isso é lesar o Estado. E como estas, provavelmente... Tem todo o direito a ter essa informação. Mas para isto, só para isto, para ver. Portanto, eu insisti no governo anterior, estava na sua posição, insisti, mas eu insisti, outras vezes não tinha resposta, mas não deixei de insistir. Com os PPPs, com os swaps, com os bancos, são contratos blindados. Só não há contratos blindados é com os trabalhadores e com os reformados. Para esses não há contratos blindados. Para esses é fácil, porque aquilo que este governo e esta política de direita quer é a política do empobrecimento e da exploração. Do empobrecimento? Foi este governo. Foi este governo que descongelou as pensões mínimas sociais e rurais que estavam congeladas no governo socialista. Os dados não são do Partido Comunista Português. 10,5%. Não chegaram a ser. Estava terminado 10,5% dos portugueses que trabalham empobreceram. São os dados do INE, não são os dados do Partido Comunista Português. E estes números, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quando nós vemos estes dados que serão hoje, são os mesmos há umas semanas atrás. Com o PIB a crescer, temos homólogos. Do Instituto Nacional de Estatística, e que nos dizem que a economia caiu neste primeiro trimestre em comparação com o último trimestre do ano. Já sei, em comparação com o trimestre do outro ano, mas a gente não pode comparar. Portanto, estamos a comparar isto concretamente. E porque a refinaria da Galp, pelos vistos ensinos, não exportou. Ora, isto afinal está a mudar pouco. Se nós estamos na mão de uma empresa. Não estamos na mão de uma empresa. Se a Galp para, nós caímos logo. Nós não estamos na mão de uma empresa. Uma grande empresa é natural que afeta. E que com certeza que tenham um peso relevante nas exportações do país. Dado que são 8 a 9%. Exatamente. São 9,1%, penso eu, que tem esse reflexo. Obrigado pela correção. 9,1%. Mas repare que
em termos homólogos, temos que também sempre fazer essa leitura. Eu entendo que temos que fazer face ao trimestre anterior, Sim. mas também temos que perceber como é que o país, face a um ano e as medidas que foram implementadas no ano passado, em que a aposta é clara em potenciar o emprego e a economia, e eu já sei que os partidos de esquerda vão reagir quando eu digo isto, mas a verdade dos factos é que o desemprego desceu, era a nossa preocupação, desceu porque houve mais emprego. Ainda hoje eu estive em visita a 4 concelhos do meu distrito e analisei os 4 concelhos do meu distrito. E em termos homólogos de abril do ano passado com abril de 2013, houve quedas significativas destes 4 concelhos e 3 são do interior. Mas eu há bocado estava a falar da questão das periferias. Deixa-me só lhe dar um exemplo, porque às vezes esta questão dos contratos blindados serem leoninos e o peso dos advogados nisto. Viu a notícia da EGF há dias e o pagamento a um mero advogado para defender na barra de tribunal uma providência cautelar. Pegou-se nos municípios. As câmaras municipais não tiveram peso nenhum em pagar a módica quantia para uma suposta defesa. Está a falar da privatização dos lixos. Exatamente, 70 mil do contos. tratamento de lixos. A Câmara de Barcelos pagou 70 mil contos. A moeda antiga pagou 355 mil euros a um mero advogado. A um mero. Mas ganhou ou não? Que nem sequer é de Barcelos, nem sequer é de. Mas ganhou ou não? Há uma providência cautelar que está em curso e que foi travada com uma decisão, uma resolução fundamentada do Governo nesta matéria, mas que custou aos cofres de todos nós, no poder local, Estado contra Estado, repare, Estado contra Estado, 70 mil contos. No final é que nós iremos ver, mas eu agradeço a todos estarem aqui. Deixe-me só dizer. E é um bom pretexto para um programa, dia analisarmos a relação do Estado com a sociedade dos da EGF e aí é para de outros todos. setores estratégicos. Quando a Grã-Bretanha estava. Mas olha, é o governo PSD, CDS-PP que está... da energia. O vosso Carla. primeiro, quando quis mexer as rendas da EDP, e os senhores não deixaram. Porque se demitiu o vosso secretário de Estado. Nunca ninguém esclareceu essa questão, a não ser ele próprio. Ele esclareceu, porque os lobbies eram fortes demais. Ora bem, para cortar as rendas. Pelos vistos, ainda há muito para fazer pela transparência neste país. Foi ele que isso há com certeza. Foi ele que o afirmou. Isso há com certeza. Deve ser mais rápido. E estamos disponíveis para isso. Que é para os cortes não serem só nas pensões e nos salários da função pública. E nas funções sociais do Estado, encerramento de escolas, como 439 escolas do primeiro ciclo. Voltávamos ao início, estávamos aqui mais uma hora. Agradeço a todos. Até para a semana, cá nos encontraremos à mesma hora, com outro painel de convidados, obviamente. Boa noite.